Você já percebeu como um único impulso emocional pode destruir um dia inteiro, uma decisão importante ou até anos de esforço? Um comentário atravessado, uma frustração inesperada, um medo antigo que ressurge, e de repente você não está mais no controle. Você reage, se arrepende, se explica, se justifica, e quando percebe, suas emoções já tomaram o volante da sua vida. Esse não é um problema raro nem moderno. É uma armadilha antiga da mente humana. Epicteto observou isso há quase 2000 anos e deixou um alerta claro. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a forma como escolhemos interpretá-los. Neste vídeo, você vai aprender como parar de ser arrastado por suas emoções e começar a pensar com clareza, firmeza e domínio, mesmo em meio ao caos. Antes de mergulharmos, se você busca uma jornada de autodomínio ainda mais profunda, considere tornar-se membro do canal para apoiar nossa produção e acessar conteúdos exclusivos. Agora, continue comigo, porque o que vem a seguir não é motivação vazia nem frases bonitas. É uma mudança de estrutura mental. Epicteto não ensinava como se sentir melhor momentaneamente, mas como se tornar inabalável. Ele entendia que a maior prisão do ser humano não é externa, é interna, construída por julgamentos automáticos, emoções descontroladas e expectativas irreais. E enquanto você não aprende a distinguir o que depende de você do que não depende, suas emoções continuarão te usando como instrumento e não como mestre. O primeiro ato começa com a base de toda a filosofia de Epicteto: a dicotomia do controle. Para ele, a raiz do sofrimento emocional está em tentar controlar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Opiniões alheias, comportamentos de outras pessoas, eventos inesperados, perdas, rejeições, tudo isso está fora do seu alcance. Ainda assim, a maioria das pessoas entrega sua paz exatamente a esses fatores. Epicteto afirmava que apenas duas coisas estão verdadeiramente sob nosso controle: nossos julgamentos e nossas ações. Quando você entende isso, algo muda profundamente. A emoção deixa de ser uma sentença automática e passa a ser um sinal que pode ser analisado, questionado e, se necessário, rejeitado. É exatamente nesse ponto que uma das frases mais diretas de Epicteto se encaixa com precisão cirúrgica. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa afirmação não é motivacional, é estrutural. Ela revela que a emoção não nasce do evento, mas da reação interna que você escolhe alimentar. Na prática, isso significa que duas pessoas podem viver a mesma situação e sair dela emocionalmente opostas. Uma destruída, outra fortalecida. A diferença não está no mundo externo, mas no julgamento silencioso que cada uma fez dentro da própria mente. Quando alguém te provoca, por exemplo, a raiva não surge do insulto em si, mas do significado que você atribui a ele. Epicteto explicava que entre o evento e a emoção existe um espaço invisível, o julgamento. É nesse espaço que a liberdade nasce. Se você interpreta o insulto como uma ameaça ao seu valor, a raiva explode. Se interpreta como a opinião limitada de outra pessoa, a emoção perde força. Marco Aurélio reforça essa ideia ao escrever que a mente se adapta àquilo que aceita como verdadeiro. Na prática, isso significa que você não precisa lutar contra a emoção diretamente. Precisa questionar a história que sua mente está contando sobre o que aconteceu. No segundo ato, Epicteto nos ensina a desconfiar das primeiras impressões. Ele dizia que as coisas não se apresentam a nós como são, mas como parecem ser. A emoção intensa quase sempre nasce dessa aparência inicial, dessa leitura apressada da realidade. Medo, ansiedade e raiva costumam ser respostas a cenários que ainda não se confirmaram. Quando você sente uma emoção forte, o convite estoico não é reprimi-la, mas suspendê-la, pausar, perguntar:
Isso é um fato ou apenas uma interpretação? Essa simples pausa já enfraquece o poder destrutivo da emoção. Sêneca complementa esse ensinamento ao afirmar que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já perdeu o sono por algo que nunca aconteceu? Quantas decisões foram sabotadas por medos hipotéticos? Epicteto propõe um treino mental diário. Examinar cada emoção como um investigador, não como um réu. Ao fazer isso, você deixa de ser refém do impulso e passa a agir com intenção. Emoções deixam de ser ordens e se tornam informações. Algumas úteis, outras descartáveis. No meio dessa jornada, vale trazer uma metáfora clássica, usada por diferentes escolas estoicas. Imagine sua mente como um porto e as emoções como navios, chegando o tempo todo. Você não controla quais navios aparecem no horizonte, mas controla quais você permite atracar. Algumas emoções trazem avisos importantes, outras trazem caos. O erro da maioria das pessoas é permitir que qualquer navio atracado comande o porto inteiro. Epicteto ensina que sentir é inevitável, mas obedecer é opcional. Quando você aprende a observar a emoção sem se identificar com ela, o porto continua funcionando, mesmo durante a tempestade. No terceiro ato, Epicteto nos leva a um nível ainda mais profundo ao afirmar que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Essa frase resume toda a proposta estoica sobre emoções. Enquanto suas reações forem automáticas, você estará vivendo em resposta ao mundo, e não a partir de princípios. Dominar as emoções não é suprimi-las, mas colocá-las em seu devido lugar. Quando a raiva decide por você, ela é a autoridade. Quando o medo guia seus passos, ele é o governante. A filosofia de Epicteto existe para inverter essa hierarquia. Marco Aurélio ecoa essa visão ao escrever que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Aplicar isso no dia a dia significa aceitar perdas sem desespero, críticas sem colapso e frustrações sem vitimismo. Não porque você se tornou frio, mas porque se tornou lúcido. Emoções destrutivas prosperam na confusão mental. Clareza é o antídoto, e essa clareza é construída com treino, repetição e vigilância constante dos próprios pensamentos. No quarto e último ato do desenvolvimento, Epicteto propõe uma mudança radical de identidade. Em vez de se ver como alguém que sente demais, ele convida o indivíduo a se ver como alguém que observa. Esse deslocamento muda tudo. Você não é sua raiva, não é sua ansiedade, não é seu medo. Você é a consciência que percebe essas emoções surgindo. Quando essa distinção se torna clara, o poder das emoções diminui drasticamente. Elas aparecem, cumprem seu papel e vão embora, sem destruir decisões, relações ou autoestima. A conclusão prática de Epicteto é direta e exigente. Cada vez que uma emoção intensa surgir, pergunte-se: isso depende de mim? Se não depende, aceite. Se depende, haja com virtude. Esse filtro simples impede que emoções se transformem em tiranas internas. Sêneca dizia que uma mente disciplinada é invencível, porque não negocia com o caos. No cotidiano, isso significa menos reações impulsivas, menos arrependimentos e mais coerência entre o que você pensa e o que você faz. Para encerrar, a lição central é clara: emoções não são inimigas, mas mestres severos. Se você não aprende com elas, será punido por elas. Pensar como Epicteto é escolher lucidez em vez de impulso, responsabilidade em vez de vitimismo e domínio em vez de descontrole. Esse não é um caminho rápido nem confortável, mas é um caminho sólido, um caminho que fortalece a mente e estabiliza a vida. Se este vídeo trouxe clareza para sua mente hoje, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas reflexões sobre a arte de viver.